Olá, pessoal! Tudo certinho? Então, estou aqui para fazer com vocês uma revisão final para essa prova da segunda fase do 26º exame. Vou gastar aqui 20 minutinhos, não dá para a gente fazer muito mais do que isso, mas eu queria nesses 20 minutos trabalhar um pouquinho o cabimento de algumas peças e também falar um pouquinho do direito material, tá? Vou dividir aqui os 20 minutos em duas metades. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre cabimento de peça, coisa rápida. Primeiro ponto que eu quero lembrar a vocês são o cabimento das ações principais, né? A gente não vai conseguir falar de todas, mas as principais ações, nós fizemos algumas divisões em relação a elas. E aí, a gente conversou que a escolha do habeas data, do mandado de segurança ou da ação de procedimento comum se daria com base em alguns aspectos de forma seletiva, ou seja, aqui existe uma regra que, primeiro, a gente opta pelo habeas data. Se ele não for possível, a gente opta pelo mandado de segurança. E somente se ele não for possível, a gente opta pela ação de procedimento comum, né? O habeas data é cabível nos moldes da Lei 9.507, todas as vezes que estivermos diante de um ato ou omissão da administração que viole o direito à informação do cidadão. Ele quer obter informações acerca da pessoa dele, ou do de cujos, né, no caso de sucessor, e a administração se recusa expressamente ou tacitamente a prestar as informações. Ou ela se recusa expressamente, ou não presta em mais de 10 dias. Ou então, ele quer retificar ou acrescentar informações e a administração pública se recusa expressamente ou não o faz em mais de 15 dias, tá? Se não se tratar de direito à informação acerca da pessoa do impetrante, a gente vai optar pelo mandado de segurança. O mandado de segurança é regulamentado na Lei 12.016 e essa lei prevê a possibilidade de impetração do mandado de segurança sempre que estivermos diante de um ato administrativo que viole direito líquido e certo do cidadão. Claro que a gente sabe que para a impetração do mandado de segurança, alguns requisitos têm que ser observados. Primeiro, para que seja possível o mandado de segurança, tem que se tratar de um direito líquido e certo. Isso significa dizer que a prova tem que ser pré-constituída, prova documental. Ele não pode ter a necessidade de produzir prova durante o processo, né? Se ele precisar de testemunha, perícia, não cabe MS. Também, o ato deve ter sido conhecido do impetrante há, no máximo, 120 dias. Então, aqui, existe um prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança, contado do conhecimento do ato. Além disso, não pode se tratar de ato de gestão comercial dos dirigentes das estatais. Também não pode se tratar de lei em tese. Além disso, o mandado de segurança não será cabível se estivermos diante de uma situação em que ele queira indenização de valores anteriores ou se couber recurso com efeito suspensivo do ato ou decisão que ele pretende anular. Tranquilo? Daí, não sendo possível a impetração do mandado de segurança, a gente vai optar pela ação de procedimento comum, né? Com base no artigo 319 do CPC. Se houver urgência e não for satisfativo, a gente pode pedir, né, a suspensão dos atos em tutela de urgência, no caso aqui, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil. No mandado de segurança, a gente pode fazer o requerimento liminar, mas nas ações de procedimento comum também é possível essa tutela de urgência. Eu lembro a vocês que esse artigo 300 a gente usa para embasar a tutela de urgência na maioria das ações. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já falamos bastante sobre isso aqui durante nosso curso regular, né? Além disso, eu quero falar com vocês rapidamente que se estivermos diante de uma situação diferenciada em que um cidadão pretende anular um ato lesivo ao interesse público, não é o caso nem de habeas data, nem de mandado de segurança e nem de ação de procedimento comum. Nesse caso, caberia ação popular. A ação popular, ela é regulamentada pela lei... deixa eu botar aqui. A ação popular é regulamentada pela Lei 4.717 e ela é proposta por qualquer cidadão que vise anular um ato lesivo ao interesse da coletividade. Eu sempre peço para você tomar cuidado, porque a diferença aqui é basicamente o autor da ação. Se a questão lhe disser que o seu cliente
se sente lesado por aquele ato e ele quer anular o ato que viola o direito dele, mandado de segurança. Agora, se ele te disser que o seu cliente é um cidadão que acompanhou aquele procedimento administrativo e entendeu que o procedimento administrativo prejudica ele, mas prejudica toda a sociedade, ação popular. A ideia é de que na ação popular, esse cidadão não está preocupado com ele. Ele está representando a sociedade. A sociedade como um todo é prejudicada por aquele ato. Aquele ato é um ato lesivo a toda a coletividade. E em razão disso, ele pretende anular esse ato que viola o interesse público. Então ele procura o judiciário para anular um ato que é lesivo ao interesse de toda a coletividade e não somente ao interesse dele. Tranquilo? Ótimo. Com isso entendido, pessoal, eu queria rapidamente lembrar dos recursos. A gente, é claro, tem várias outras ações, a gente trabalhou, né? E quando eu trato de recursos, nós falamos de alguns, mas eu queria lembrar de 3, rapidamente. Primeiro, eu queria te lembrar que quando a decisão é proferida por juiz singular, existem 2 possibilidades de recursos relevantes para você: sentença ou agravo de instrumento. Não existe mais agravo retido. Então, se a gente estiver diante de uma decisão proferida pelo juiz singular, que termina o processo, ou seja, se a decisão é uma decisão final, essa decisão final recebe o nome de sentença. E da sentença cabe apelação. Então a ideia é muito simples. A decisão do processo é uma decisão que termina o feito. Preste atenção que eu botei decisão final, não botei terminativa, nem definitiva, porque não me interessa se a decisão é de mérito ou não. Seja ela de mérito, seja ela processual, a decisão que termina o feito, com ou sem análise de mérito, é uma sentença. E essa sentença proferida pelo juiz é passível de apelação. Tranquilo? Agora, se a decisão proferida pelo juiz não termina o processo, a gente diz que ela é uma decisão interlocutória. Ela discutiu algum tema relevante no processo, mas ela não terminou o feito. Então, nesse caso, a priori, essa decisão é passível de agravo de instrumento. Existem situações que não cabe recurso nenhum. Mas, em regra, né, para a gente aqui na prova da segunda fase administrativa, que não vão te cobrar muito matéria processual, é direito material mesmo, né? Então, se a decisão não termina o feito, é uma decisão interlocutória, é possível, a princípio nas hipóteses do artigo 1015, a interposição de um agravo de instrumento, tá? Além disso, eu queria diferenciar a apelação do recurso ordinário. A diferença é simples, é verificar onde foi proferida a decisão originária do processo. Para a gente é isso. A gente sabe que cabe recurso ordinário de sentença, matéria de crime político, mas isso não interessa para a sua prova da segunda fase de administrativo. Então, na segunda fase de administrativo, te interessa o quê? Se a decisão é uma decisão final, que termina o feito, se ela foi proferida pelo juiz singular, recebe o nome de sentença, cabe apelação. Pessoal, julgando a apelação, o tribunal profere um acórdão. Esse acórdão que julgou a apelação, não cabe recurso ordinário, tá? Porque eu já tive a apelação, que é um recurso na via ordinária. Ao julgar a apelação, o acórdão é proferido, e desse acórdão eu só posso partir para as vias extraordinárias, recurso extraordinário ou recurso especial. Agora, quando eu trato de uma decisão proferida originariamente pelo tribunal, o tribunal, ele não está julgando a matéria em sede de recurso, ele está julgando a matéria de forma originária. Nesse caso, a decisão do tribunal recebe o nome de acórdão, e esse acórdão é passível de recurso ordinário. Então, o recurso ordinário é possível quando se tratar de um acórdão proferido pelo tribunal, que seja a primeira decisão do processo. Então, o acórdão proferido pelo tribunal, que termina o feito, é passível de recurso ordinário. Tranquilo? Ótimo. Com isso entendido, já lembramos rapidamente, né? A estrutura das peças é uma coisa que a gente conversou bastante nos cursos regulares, endereçamento, te grifou os artigos, está tudo bonitinho na cabeça de vocês. Tem que ter tranquilidade, senão você não encontra nada. Nem o que você grifou você não encontra se não tiver tranquilidade na hora da prova, né? Mas eu queria também falar um pouquinho de direito material. 3 aspectos de direito material que estão muito na moda
e que por isso podem ser perguntados de vocês na prova. Primeiro, greve de servidor público. Primeiro tema que está bem na moda. Vamos lembrar rapidinho? Pessoal, servidor público tem direito de greve? Depende. Militares, não. Isso caiu agora na primeira fase, ninguém vai te perguntar de novo na segunda. Mas eu quero te lembrar que, de acordo com o artigo 142 da Constituição Federal, os militares não têm direito nem de greve e nem de sindicalização. Então, esses militares não podem se organizar em sindicatos. Eles têm umas associações, né? Mas sindicatos não podem. E também não têm direito de greve. Isso vale para as Forças Armadas, mas vale também para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiro Militar Estadual. Militares não têm direito de greve. Agora, quando eu trato de servidores públicos civis, os policiais civis, o STF vem dizendo que não tem também não. Mas isso não vai ser tão relevante para a sua prova. Quando eu trato de servidores públicos civis, esses estão regulamentados no artigo 37, inciso 7º da Constituição. O 37.7 da Constituição diz expressamente que o servidor público tem direito de greve, e aí eu estou falando do servidor civil, que será exercido nos termos de lei específica. O problema é que essa lei específica nunca foi editada. Ou seja, o servidor público civil tem direito de greve, mas o exercício desse direito depende de uma lei que o regulamente, porque é uma norma de eficácia limitada. Até hoje, nunca foi editada uma lei, o que significa dizer que esse servidor tem direito de greve, mas não tem como exercer esse direito de greve, tá? No entanto, o STF determinou que enquanto não vier uma lei específica a regulamentar o direito de greve do servidor, ele vai poder fazer greve nos moldes da Lei Geral de Greve. Então, a 7783, que é a Lei Geral de Greve, ela vai se aplicar aos servidores públicos até que venha uma lei específica a regulamentar o direito deles. Não é que eles tenham direito de greve nos moldes da Lei Geral, é que, como forma de suprir a omissão, vem se aplicando a Lei Geral de Greve para esses servidores. A ideia é essa, tá? Então, a princípio, esse servidor público tem direito de greve e o exercício desse direito se dará nos moldes da Lei Geral de Greve, até que venha uma lei específica a regulamentar esse direito. Servidor em estágio probatório tem direito de greve e pode exercer. Primeiro ponto. Não me importa se ele está em estágio probatório ou não, ele pode exercer o seu direito de greve, se for lícita, obviamente. Segundo, o servidor público não tem direito à remuneração pelos dias parados. Pode haver compensação de horários, combinado, acordo com a categoria, mas, a princípio, o servidor não tem direito à remuneração pelos dias parados, salvo se a greve decorrer de uma conduta ilícita da administração. Tranquilo? Segundo tema, rapidinho, concessão de serviço público. Eu quero lembrar a vocês que a concessão de serviço público é, a priori, regulamentada pela Lei 8987, que prevê o seguinte: nos contratos de concessão, a administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário do serviço. Então, a empresa concessionária, ela cobra a tarifa dos usuários como forma de remuneração. Além disso, essa empresa pode buscar fontes alternativas de receita. Então, por exemplo, essa empresa concessionária, uma concessionária de transporte, além de cobrar a tarifa do usuário do ônibus, aquele que entra no ônibus, ela pode fazer uma publicidade no fundo do ônibus. São fontes alternativas de receita. Essas fontes alternativas de receita garantem que o serviço seja executado com as tarifas mais módicas possíveis. Então, atende-se ao princípio da modicidade das tarifas, tá? Nesses contratos de concessão, a lei estabelece que a modalidade licitatória obrigatória é a concorrência, só que a gente sabe que na concorrência o procedimento funciona assim. Primeiro se habilitam os licitantes, para depois classificar. Quando se tratar de uma concessão de serviço público, o edital da concorrência, para dar celeridade, pode determinar uma inversão das fases, para que primeiro se classifiquem as propostas e depois habilite, né? Então é possível que o edital preveja uma inversão nas fases do procedimento licitatório da concorrência quando se tratar de concessão de serviço público. Além disso, eu lembro a vocês que na concessão, a rescisão unilateral pode ser feita pela administração ou por inadimplemento da concessionária, e aí recebe o nome de caducidade, ou então
pode se dar por motivo de interesse público sem inadimplemento da concessionária. Nós vamos chamar, nesse caso, de encampação. Em ambos os casos, deve-se respeitar contraditório e ampla defesa. Então, a princípio, seja caducidade ou encampação, a extinção do contrato unilateralmente deve se dar mediante um processo administrativo regular, no qual se garanta ao particular o exercício do direito de contraditório e ampla defesa. E, em todos os casos, é possível a reversão de bens. O Estado, mediante o pagamento de indenização justa, reverte para si todos os bens da contratada atrelados à prestação do serviço. Então, essa reversão de bens é uma transferência de propriedade. Os bens que estavam atrelados à prestação do serviço serão revertidos ao Estado mediante o pagamento de indenização. Tranquilo? Ótimo. Terceiro ponto para a gente conversar, rapidamente, desapropriação. O que eu quero lembrar a vocês? A desapropriação tem base constitucional, né? O artigo 5º, inciso 24, e ela se desenvolve em duas fases. Primeiro, uma fase declaratória, em que o Estado declara a utilidade pública ou interesse social, e depois uma fase executória, em que ele paga o dinheiro e entra no bem. A declaração é feita pelos entes da federação. União, estados, municípios ou Distrito Federal podem declarar utilidade pública ou interesse social, ou por meio de decreto, decreto expropriatório, ou por meio de lei, lei de efeitos concretos. Declarou-se utilidade pública ou interesse social. O bem passa para as mãos do Estado? De jeito nenhum. Mas a declaração gera algumas consequências. Então, depois de declarado utilidade pública ou interesse social, o Estado tem o poder de penetrar no bem, objeto da declaração, para fazer medições, avaliações no terreno. Daí ocorre o que a gente chama de fixação do estado do bem. Significa dizer que o poder público está garantindo que ele vai indenizar o bem no estado em que ele se encontra naquele momento. Melhorias feitas após a declaração não serão indenizadas, salvo se forem benfeitorias necessárias ou se forem benfeitorias úteis autorizadas. Necessárias não precisam de autorização, tá? A declaração tem prazo de caducidade. Se ela não for executada dentro do prazo, ela decai. Então, a declaração de utilidade ou necessidade pública decai em 5 anos, se não for executada, e a declaração de interesse social decai em 2 anos, se não for executada. Declarada utilidade pública ou interesse social, dentro do prazo de caducidade, passa-se a fase executória. Executar é promover a desapropriação. E o mais importante aqui é saber que os entes federativos podem promover a desapropriação, mas também podem promover a desapropriação entidades da administração indireta, consórcios públicos e até mesmo concessionárias de serviço público. Então, entidades privadas que têm finalidade lucrativa, entidades que atuam por delegação na prestação de serviço público, podem promover desapropriação se houver previsão em lei ou no contrato. A promoção da execução da desapropriação é muito simples. Se houver acordo, ocorre na via administrativa. Se não houver acordo, vai ter que ser proposta uma ação de desapropriação pelo ente expropriante e o particular vai contestar o feito. Lembrando que nessa ação, só lembrando, o Estado pode requerer uma liminar de emissão provisória na posse, desde que ele faça uma declaração de urgência e deposite em juízo o valor incontroverso. Isso só vale na ação de desapropriação, já na fase executória, ok? Só quero lembrar vocês ainda que a gente chama de desapropriação indireta aquelas situações em que o Estado invade o bem do particular. Aí não há procedimento expropriatório, há um esbulho. Ele invade o bem do particular e aí o particular só pode pedir indenização. A gente chama isso de desapropriação indireta, né? Pessoal, desejo a vocês toda a tranquilidade do mundo. Parece repetição de sempre, né? Mas é mesmo. É porque esse é o ponto mais importante para a sua aprovação. Todos os outros pontos você já fez ou não, já era, tá? Ou seja, se você se preparou, toda a parte de preparação está resolvida. O que me importa a partir de agora, a única coisa que você pode fazer a partir de agora é trabalhar sua cabeça para ter tranquilidade. Saiba que não é a última chance da sua vida, não é a coisa mais importante da sua vida, nada disso. Então é importante que você tenha tranquilidade
para que você não deixe de ser aprovado sabendo a matéria por causa de um problema, por causa de um estresse que tenha no momento. Então tenha tranquilidade e concentração. Estarei com vocês em pensamento e às 6 horas da tarde do domingo a gente conversa junto sobre a prova de vocês. Valeu, pessoal!